Estamos aqui com Dalva Godoy, que vai falar para nós um pouco sobre a questão da alfabetização e letramento. Ela vai desvelar no universo prático e teórico as confusões que existem no cotidiano, não é mesmo, Dalva? Sim, exatamente. Veja só, Tânia, a alfabetização é um conceito que desde sempre a gente teve. Né? O que é alfabetização? É o processo de aprendizagem da leitura e da escrita que uma criança passa. E a alfabetização é a aprendizagem de um sistema alfabético, né? Porque o nosso sistema é alfabético, não é um sistema, por exemplo, como o chinês, né? Que é mais lexical. Então, isso é o processo de alfabetização, é aprender, né, a decodificar, a ler as palavras nas frases, as frases no texto, fazer sentido, ou seja, aprender uma outra linguagem, né, que é uma outra linguagem que se sedimenta sobre a linguagem oral, mas é uma outra linguagem, ao final das contas torna-se uma outra linguagem. O letramento é, como dizer assim, a convivência do sujeito com todo o material escrito. Então, por exemplo, uma criança de 2 ou 3 anos, ela convive com o letramento. Então, ela vai ao McDonald's e ela sabe identificar, por exemplo, o ícone do McDonald's. Nossa, essa criança já está lendo. E muita gente, inclusive, utiliza esse termo, lendo, de uma forma, assim, bastante ampla. Então, claro, você pode ler o que uma paisagem diz, ler o que um quadro diz, né? Mas a leitura especificamente significa decodificar e ver o que está escrito ali, quer dizer, transformar aquilo num signo linguístico, capaz de acessar as minhas ideias linguísticas que eu tenho, né? E o letramento é esse contato que desde tenra idade se tem com o material escrito, né? E que dá condições para a criança, inclusive, ser alfabetizada. E o professor precisa ter claro também que quando ele desperta o gosto pela leitura nas crianças, e que quando essas crianças fazem da leitura um hábito, ele está letrando, porque normalmente se fala em leitura, e mesmo aquele professor que tem um trabalho maravilhoso com contos de fada, parábolas, frases, mesmo as crianças fazendo campanhas internas dentro da escola, se você pergunta, ele tem dúvida, ele acha que ele só alfabetizou e despertou gosto pela leitura, ele não tem esta clareza, que ele letrou, que ele está letrando esta criança. É verdade, porque decodificar não é dominar a leitura e a escrita. Né? Alfabetizar apenas não é ensinar a decodificar palavras, é um mundo muito maior, né? E o letramento faz parte disso, não tenha dúvida, né? Que é preciso despertar o gosto pela leitura, é preciso que a criança compreenda ou se encante com aquela ideia e falar: puxa, o que é que está aqui dentro destas páginas? E isso vai fazer com que a criança se interesse pelos livros, né? Por que hoje a indústria, as editoras, né, estão tão voltadas para o mundo infantil? Por que isso? Porque o pequeno, né, a criança, ele é um consumidor disso. Quer dizer, que beleza existe nesses livros, né? Figuras, detalhes, surpresas, além das letras. Né? Que histórias tem aqui? Então o professor vai o quê? Vai despertar a criança que ali tem histórias de 1001 noites, né? Que cada hora é uma história e que pode se voar sobre aquilo, né? Então isso realmente forma o hábito, né, da leitura, o interesse, a motivação, o entendimento de que ali tem uma coisa que vai me surpreender, que vai aumentar alguma coisa em mim. E, Dalva, com toda a sua experiência, né, com todos os seus estudos, seus aperfeiçoamentos, que mensagem você deixaria, então, para os nossos educadores, para que eles se tornem cada vez melhores alfabetizadores? Puxa vida, olha, Tânia, eu acho que a gente já falou, né? Eu acho que, primeiro, não dá para não considerar o mundo da criança. Sempre um alfabetizador, ele tem que conhecer quem é essa criança, de onde ela veio, quem é ela, né? Que significados ela faz sobre o mundo, sobre o que está ao redor dela, né?
E a gente na linguística trabalha muito sobre o signo. Quer dizer, se aquilo não tem significado para a criança, como é que eu quero que ela construa significado? Para construir significado, tem que se partir de alguma coisa, né? Não dá para partir do nada. E ninguém é nada. Todas as crianças têm coisas para dizer, coisas para contar, né? Tem um signo já construído, um mundo, uma cultura. Então tem que ser respeitado. Eu acho que o alfabetizador tem que partir desse momento. Mas também não pode esquecer que alfabetizar é realmente ensinar essa criança a transpor aquelas letras em significado, né? Ou seja, precisa aprender o código. Primeiro precisa aprender o código, senão não dá para fazer o restante. Muitas vezes querem fazer o restante, mas não ainda domina o código. Então, pera lá, vamos ensinar essa criança como é que é o código, porque senão não tem condição da gente ir para frente, né? Então, acho que são duas coisas que são bastante importantes. Considerar a experiência da criança, mas também ver-se como o papel de professor, aquele que realmente vai fazer com que essa criança descubra o mundo das letras. Ela não vai descobrir sozinha, ela precisa de alguém que diga: essa letrinha aqui tem som de F, de Fá, quando põe o A, e faz a fada, porque senão não dá para ela, pelo contato com a vida, descobrir que o F é F. Não dá. Tem que alguém dizer, entendeu? Não é natural. Eu sou apartidária desse negócio de que é natural. Não é natural, não. A linguagem escrita, ela é aprendida. Ela não, senão não haveria analfabetos. Meu Deus do céu, todo mundo ficava em contato com letramento e todo mundo se letrava. Olha que boa seria isso. Mas não é, né? Acho que tem que aprender. Muito obrigada. Então, nós aqui do Congresso agradecemos a sua imensa contribuição com os educadores brasileiros. Obrigada. Obrigada, Tânia.